Boa tarde, pessoal. São 3 horas. Vamos esperar mais um pouquinho, uns 5 minutos, para a gente começar, para o pessoal se conectar. Daqui a 5 minutos eu volto, tá bom? Oi, pessoal. Vamos esperar só mais um pouquinho, esperar o outro pessoal entrar. 3 e 5 a gente começa, tá bom? Oi, Marco. Ô, João, eu acho que o Reginaldo respondeu lá que deu certo, né? Oi, pessoal, se puderem colocar no mudo o microfone de vocês, a gente agradece. Obrigada. Ok, finalizou então, né? Sim, eu vou. Peraí, só um minutinho. Tá. Ele finalizou lá, né? Uhum. Agora eu vou assistir um webinar agora. Oi, pessoal. Boa tarde.
Boa tarde a todos. São 3h05. Vamos começar, para também não atrapalhar a agenda do evento. E aí, quando o pessoal for entrando, a gente vai recebendo o pessoal, tá? Então, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade e interesse da participação de todos por esse tema tão relevante hoje, que é a gestão de TI. Antes, só um minuto, o áudio está disponível, tá? Para vocês falarem depois no final do evento. Se vocês quiserem, só me responder se estão ouvindo bem, e aí já testa seu áudio, por favor. O meu tá ok, o Lima Mark. Legal, Lima, obrigado, viu? Vocês estão me ouvindo bem, né? Então vamos lá. O tema de hoje que a gente quer trazer para vocês é até um tema muito relevante no nosso momento atual, que estamos vivenciando. Então a gente colocou ali inicialmente uma pergunta, né, uma provocação para vocês. Qual a disponibilidade do seu negócio? Então, é uma pergunta que é difícil de ser respondida, e hoje aqui nós queremos, com esse webinar, trazer algumas soluções, o que a TOTS tem para vocês, clientes, disponível, funcionando, que agregue valor ao seu negócio e ajude na tomada de decisão. Então, primeiramente, eu sou o Leonardo Xavier Hernandes, eu atuo na equipe de infraestrutura TOTS Matriz há 12 anos. Então, hoje eu vou trazer esse tema para vocês. Daqui a pouco eu vou passar aqui a agenda, em breve. E pegando o gancho dessa primeira pergunta que eu fiz, essa segunda telinha, que é bem conhecida de nós do mundo de TI, que eu acho que é bem importante também frisar, né? O seu ambiente de TI é controlado hoje? Aqui a gente está vendo uma cena, uma imagem que a gente consegue visualizar na hora, porque a gente está vendo algo físico. E quando a gente pergunta para você se os seus serviços estão configurados da melhor forma, se estão disponíveis para o seu negócio, se vocês conseguem identificar quando tem um problema, aonde está aquele problema, em uma única tela, se está centralizado, se você consegue justificar um investimento que é de extrema importância para o seu negócio, para a sua empresa, através de indicadores para uma gestão, para um comitê, para um conselho. Então, aqui é mais uma analogia, que aqui é evidente, é um data center no seu produto, está totalmente desorganizado. Mas e a parte lógica que você não enxerga, você não tem essa visão? Você realmente está conseguindo ter um ambiente controlado, seguro, vai estar disponível quando a sua empresa, quando o seu negócio, quando uma rotina crítica exigir? Então, aqui é mais uma provocação, uma analogia para a gente ter essa noção de quão importante é hoje a área de TI para a estratégia das empresas, cada vez mais se torna estratégica para alcançar os resultados, as metas. E o que a gente vem trazer aqui hoje é justamente uma solução TOTS, junto com o nosso parceiro, eu vou apresentar daqui a pouquinho, de uma solução especialista, não só para o monitoramento da infra, mas também para o monitoramento do seu negócio, tá? É uma coisinha que eu também falei no começo. Se vocês quiserem, tiverem dúvidas, já pode mandar no chat. No final da apresentação, a gente vai ter um espaço, um tempo para tirar as dúvidas de vocês, mas já podem ir mandando. Tem uma pessoa também que vai ficar olhando as perguntas e depois a gente responde, tá bom? Então, aqui só para passar, como eu disse, eu sou da TOTS Matriz, numa equipe de infraestrutura, Delivery Center. Agenda de hoje. Vou apresentar brevemente a nossa área, o nosso serviço, o nosso portfólio, lógico, com foco no monitoramento, que é o tema desse webinar. Passar um pouquinho as competências para ter uma abrangência do nosso escopo, para vocês entenderem até onde a gente pode ajudar vocês. Depois eu vou passar a palavra para o nosso especialista Rodrigo Puani, que ele é nosso parceiro da Groundwork, para apresentar a ferramenta, todos os detalhes, os benefícios, mostrar na prática, de fato, ali no Dash, como que ela funciona, o que pode trazer de relatórios, de indicadores para o seu negócio, para o seu dia a dia, para a parte de operação, não só operação, mas também indicadores para a gestão e as funcionalidades dela, da ferramenta. E depois, no final, que for apresentado,
brevemente também eu passo como que é comercializado essa ferramenta, e aí, tendo interesse, a gente avança para os próximos passos. E no finalzinho, 10 minutos, o nosso evento é até às 16 horas, então 10 minutos a gente vai reservar para tirar dúvidas de vocês, tá bom? E aí, dúvidas que ficarem pendentes, a gente pode marcar um bate-papo depois, mandar e-mail, aí a gente deixa os canais também de contato, tá? Então vamos lá. Como eu disse, né? Somos uma equipe de infra focada em atendimento de infraestrutura. Então hoje vocês clientes, vocês têm uma mensalidade com a TOTVS que pagam para atender o seu produto padrão, em alguns casos Prime, enfim, tem um suporte voltado a produto. A minha equipe dá o suporte voltado à infraestrutura. Então, tudo que o nosso sistema depende para funcionar, a nossa equipe consegue ter um olhar não só daquela solução, daquela camada de infraestrutura, mas também do nosso sistema, de tudo que compõe o nosso sistema. Então, banco de dados, sistema operacional, redes, storage, segurança, agora em alta LGPD. Então, a nossa equipe é uma célula exclusiva TOTVS para atender clientes que demandam serviços de infraestrutura. Atuamos como uma consultoria, um parceiro de negócio na camada de infraestrutura. Tá? Aqui tem uma mandala, é mais para ilustrar, né, o nosso foco hoje é o monitoramento, que acaba diretamente influenciando nos outros itens da mandala. Por exemplo, o monitoramento, você tem uma maior gestão da sua infraestrutura, maior gestão dos seus serviços. Eu começo a elencar, a mapear o que é essencial para eu funcionar, o meu negócio funcionar. E quão disponível está esse serviço? Eu consigo hoje ter essa dimensão? Eu consigo ter esse indicador? Eu consigo pleitear alguma ação, alguma estratégia, alguma coisa, uma aquisição nova, algum serviço novo na minha TI, justificando por números, por exemplo? Será que vale a pena eu adquirir um servidor local ou eu ir para um cloud privado, por exemplo, cloud público? Então, eu começo a ter indicadores que vão me ajudar no planejamento, né, no planejamento. Hoje em dia, com a nossa crise, aí, quem hoje tem o maior planejamento, o maior domínio sobre o seu negócio, o maior fluxo de caixa, o maior controle dessas informações, está na frente da concorrência. Então, a nossa ferramenta de monitoramento consegue apoiar em todas essas etapas da mandala, etapas essenciais para a continuidade do seu negócio. Quanto tempo eu posso ficar parado? Quanto tempo eu fiquei parado? Quanto perdi de dinheiro por ter ficado parado? Então, a gente começa a ter números, e aí começa a justificar uma série de indicadores, até o valor da TI para o negócio. Então, é o que eu disse anteriormente. A TI começa cada vez mais a ser parte estratégica do negócio. E o auxílio na tomada de decisão, que é muito importante. Não adianta ter dinheiro, fazer um investimento que não é essencial, que não é o que eu precise, que não é o que está elencado ali como os top 5 essenciais para o meu negócio. Então, eu começo a ter uma visão muito mais analítica e a tomada de decisão é muito mais inteligente, com base, com indicadores, com números, com comprovações, tá? Aqui passando brevemente, como eu disse, nas competências, também aqui é mais para ter uma amplitude do que a gente atende hoje de infraestrutura, e aí o monitoramento é um serviço agregado a esse serviço, essas competências que nós temos. Então, de produto TOTVS atendemos todas as linhas, pelo menos as principais aí, né? Deus, RM, Itasul, FUIG, o Intor, e alguns outros produtos que estão na apresentação. Banco de dados todos homologados. Se porventura a TOTVS homologar algum banco, a minha equipe vai ter o profissional para atender vocês. Então, na camada de virtualização, hoje também é bem comum em clientes, até a parte de nuvem ou mesmo em ambientes locais. A gente também tem profissionais e parceiros especialistas na solução. RP em cloud, uma tendência também nesse novo mundo, já era, né? Agora está cada vez mais forte. E as soluções que são complementares aos nossos serviços e aos nossos negócios. Por exemplo, um cliente que vai precisar de um ambiente com alta disponibilidade. Você precisa? A sua empresa precisa disso? Não sei. E nós, todos, podemos te ajudar nessa decisão. Até porque vai influenciar muito o custo, o investimento,
Então, a gente consegue fazer, igual eu coloquei no slide anterior, o investimento correto. Tenho dinheiro? Tenho, mas vamos investir de uma forma correta, de forma planejada, organizada, com justificativa, se realmente vale a pena. Por exemplo, agora com essa questão da pandemia, eu tenho um ambiente de contingência, está todo mundo trabalhando em home office, então eu tenho um ambiente secundário para continuar o meu negócio, um plano de continuidade de negócio, então a gente consegue te apoiar em todas, vocês clientes, em todas as camadas de infraestrutura e tomar a decisão ideal, correta, amparada e coberta por nós, tá? Aqui já começa, vamos começar já a falar um pouquinho da nossa ferramenta, com bastante, pouquinho não, com bastante detalhes, por isso que a gente convocou e trouxe o especialista da ferramenta. E aqui, antes de passar a palavra para o Rodrigo Coane, algumas perguntinhas, né, que eu gostaria de colocar para vocês terem essa noção. Eu consigo responder essas perguntas? Se não conseguir, eu quero informar aqui para vocês que a gente tem as respostas. E aí eu gostaria também dessa parceria, sempre a gente comenta, de fomentar, é uma parceria genuína. Então, a gente consegue ter ferramentas e serviços especializados para vocês, clientes, cada vez mais tomar a decisão correta. Então, hoje, por exemplo, não vou ler todos, depois a gente vai compartilhar o material, mas, por exemplo, a sua infraestrutura lhe atende, você tem os seus consumos controlados, vocês sabem quais são os seus momentos sazonais, os seus gargalos, se tiver um problema, eu consigo identificar a causa raiz através de uma tela, de uma ferramenta, eu consigo adicionar mais módulos e não ter impacto, eu não vou precisar investir, eu tenho essa visão, ou vou precisar? A minha infraestrutura está crescendo, ano que vem, vou colocar no budget, eu preciso comprar mais storage, tá? Você tem esse indicador hoje, quanto você cresce, o que você precisa investir? Então, são perguntas essenciais para o seu negócio, que influenciam diretamente em dinheiro, em redução de custo, em despreocupações, em simplificações que vão alavancar seus negócios, suas metas, e você gastar a energia que realmente precise, tá? Então, agora, a partir desse slide, eu passo a palavra para o Rodrigo Coane, nosso especialista na ferramenta da Groundwork, GWMS. Podem deixando as suas perguntas aqui no chat e depois, no final, eu volto para a gente fazer a conclusão e tirar as dúvidas, tá bom? Coane, a palavra é sua, fica à vontade. Obrigado de novo pela participação. Obrigado a você, Leonardo. E boa tarde, pessoal. Como o Leonardo comentou, eu sou o Rodrigo Coane, sou um especialista aqui na Groundwork, uma empresa parceira TOTS. E hoje aqui a gente vai mostrar um pouquinho, falar tecnicamente quais são os alcances, o que a gente consegue fazer com a ferramenta GWMS, que é uma ferramenta aí de monitoramento, uma suíte de monitoramento, na verdade. A gente usa diversas tecnologias que compõem essa suíte. Qual que é o diferencial, como esse cara realmente funciona? É 100% web, 100% automatizado. Tá? Eu tenho robôs, eu consigo evoluir, e isso é um trabalho que a gente faz a 4 mãos, a 6 mãos, na verdade, né, entre nós, detentores da ferramenta, e junto com a TOTOS e o conhecimento da TOTOS, e também com o próprio cliente, a gente consegue chegar no nível de maturidade da ferramenta para ela começar a tomar decisões, para vocês terem o máximo de aproveitamento possível nos dashboards em tela, também aí para troubleshooting de ambiente, saber o que está acontecendo, onde estou, aonde eu quero chegar, tem insumos para saber o caminho que eu vou ter que traçar para saber aonde eu quero ir. Tá? É uma ferramenta 100% web, então você pode abrir de qualquer browser, de qualquer celular. As telas são customizadas, esse é um grande diferencial dessa ferramenta. Se a gente for parar para pensar em ferramentas de mercado que fazem monitoramento de ambiente, temos muitas, temos várias ferramentas, desde plataformas open source, que você depende de um profissional que tenha conhecimento para mexer na ferramenta, como até plataformas bem complexas e completas de grandes players como o Cisco, enfim, a própria Microsoft. Mas o que nós trazemos aqui de diferencial na nossa suíte é o serviço agregado em cima desse ambiente. A gente
a gente percebe, na verdade, em muitas empresas que têm sistema de monitoramento, é um profissional que mantém, é uma outra empresa que mantém, mas sempre dependendo da empresa, no caso de uma outra empresa mantendo, do cliente final estar indicando, estar pedindo, não tem uma proatividade, não tem um bater na porta e falar, ó, vou melhorar isso aqui para você, o que que eu posso ajudar você? Quando a gente tem um profissional interno, principalmente dificuldades de o ambiente fica lá largado, eu não sei exatamente o que eu vou monitorar, o que eu não vou monitorar. Ah, eu vou monitorar tudo. Começa a aparecer um monte de alerta de e-mail, telefone, Telegram e por aí vai. E à medida que vai aparecendo um monte de alerta, eu vejo que aquilo é um monte de falso positivo, eu paro de olhar. Eu paro de olhar, vou começar a ignorar. Ah, para que que eu vou olhar? Com certeza deve ser aquele eu que está alarmando sem parar. E o negócio vira uma bola de neve. Aí quando cai um alerta importante, porque tem algo parado, algo que vai parar, acaba ignorando. Então, o que a gente traz junto com a nossa suíte é principalmente o serviço agregado. É a customização de telas, é sempre a preocupação do cliente final receber os alertas que ele realmente deve receber, alertas completos, alertas seguros, para ele sim ele ter uma ação para atuar em cima do seu ambiente. Nós temos esse lado todo automatizado com robôs, onde não tem interação humana na plataforma. Também temos, em ambientes mais críticos, a interação humana. Então, nós disponibilizamos um NOC 24/7, são pessoas realmente olhando para o seu ambiente 24/7, aprendendo com o seu ambiente, melhorando essa percepção e também agindo em cima do ambiente. Ah, como assim? Então, junto com o cliente, a gente pode começar a criar scripts de automação que pedem interação humana. Por exemplo, meu servidor de banco está estourando o disco. Temos aqui um script, temos autorização para conectar no ambiente e limpar aqueles logs. Vou evitar uma parada, vou evitar que o TI interno do cliente pare para ver aquilo, pare uma certa atividade para fazer aquilo. Então, além de assistir o ambiente, nós também conseguimos tomar ações por vocês. Estado autorizado, a gente consegue. Então, se, por exemplo, se cair esse serviço, pode entrar lá e subir. Se parar esse job do backup, pode ir lá e iniciar de novo. 3 tentativas de início, deu erro, aciona um determinado plantonista. Meu Proteus, meu DataSul, meu RM não sobe, caiu os serviços, vou lá e subo os serviços. 2 serviços subiu com um erro e não está dando disponibilidade do meu sistema, meu Proteus continua fora. Tem mais alguma coisa para eu testar, para eu fazer? Não. Pode adicionar o plantonista. Aí eu aciono o plantonista. Pode ser um plantonista da própria TOTUS, dependendo do contrato, pode ser um plantonista do próprio time. Mas nós conseguimos assistir esse ambiente para você. Do ambiente eu também consigo extrair diversos relatórios gerenciais, consigo construir relatórios gerenciais, disponibilizar para vocês em tempo real. Eu posso utilizar em basicamente tudo aquilo que fala Bit, eu consigo monitorar. Dentro da nossa suíte, o que vai com o nosso serviço agregado é o desenvolvimento de novos plugins. O que seria um plugin? Poxa, Rodrigo, eu acabei de comprar aqui um NoBreak, eu queria monitorar esse NoBreak. Você consegue monitorar esse NoBreak? Ele fala SNMP? Consigo desenvolver um plugin para esse cara. Cara, beleza, tem um sistema aqui, ele não tem nada a ver com TOTUS, ele é um sistema de integração com o meu fornecedor ou com o meu cliente. Esse sistema não pode parar de jeito nenhum, eu preciso saber, eu preciso ser alertado caso o negócio pare. A gente consegue desenvolver algo em cima disso. Eu tenho uma interação do meu RM com o meu Proteus, porque folha de pagamento é um e meu Proteus, o meu back-office é outro. Eu tenho APIs que consomem meu RM, o meu DataSul, meu Proteus ou qualquer algum outro sistema. Eu preciso monitorar se essa API está funcionando, se essa integração está funcionando. Eu também consigo desenvolver plugin para isso. Tá? Todas as notificações podem ser por e-mail ou por celular ou por ligação, caso não ativo. No celular a gente usa o Telegram. A gente tem nossos clientes aqui que até gostam de usar o Telegram, porque o Telegram é algo que eles não estão com rotina de uso, como o WhatsApp, por exemplo.
Então, quando cai alguma coisa no Telegram do celular, a pessoa bate o olho e já sabe que, opa, é alguma coisa com o meu ambiente. Tá? Então, quando cai no WhatsApp, pode ser o meu vizinho reclamando para eu baixar o som. Não, quando cai no Telegram, eu sei que é alguma coisa com o meu ambiente. 100% web, sem custo de licenciamento, né? Então não tenho, a gente sempre trabalha com plataforma interna de desenvolvimento, as plataformas são open source, então a gente agrega o serviço e o conhecimento em cima disso. Falando em conhecimento, nós somos também do mundo TOTUS, então a gente pode garantir que conhece o mundo TOTUS e o onde dói, né? A gente tem muita parceria aí com o TIS, e o TIS, como o Leonardo comentou, é uma empresa, é um setor dentro da TOTUS que manipula muito a parte de infraestrutura dos sistemas TOTUS, então já passamos bastante dores juntos, a gente sabe para onde olhar, isso é um grande diferencial aí que a gente tem de outras ferramentas. A instalação. Tudo. Oi? Desculpa. Foi só um adendo aqui nessa questão do licenciamento, aproveitando o momento também atual que o dólar está lá em cima, então também é um grande diferencial perante algumas plataformas que tem no mercado, que são cobradas em dólar, então é um custo também que não tem licenciamento, é um custo de serviço, e também essa preocupação de variação, de previsibilidade também é muito boa por conta desse item que também não tem licenciamento, tá? Pode seguir, valeu. Isso aí, bem lembrado. Outro ponto também é a agilidade na instalação. Então, a gente já tem uma suíte muito completa em termos de plugins e monitoramento, o que monitorar. Então, basicamente, aí, em uma semana, a gente já consegue ter todo o ambiente do cliente, um ambiente médio, em tela, já para o cliente começar a analisar e pedir melhorias. Lembrando que é 100% customizado, então um dashboard que atende um cliente pode não atender outro. Isso a gente tem o poder de manipular e mudar para ficar a melhor visão possível para o cliente final. E envio também de relatórios automatizados. Se quiser, poxa, eu quero receber todo mês o SLA de disponibilidade das minhas aplicações. A gente consegue colocar para todo dia primeiro do mês você receber esse relatório, por exemplo. Tá? Pode passar, Léo? Eu acho que tá com delay aqui minha internet. Para mim que não mudou. Opa, agora foi. Então, tá, legal, é uma ferramenta, mas como isso pode ajudar no meu dia a dia? Basicamente é a resposta daquelas perguntas que o Léo comentou no início. Então, a ferramenta ela vai ajudar tudo ser mais eficiente. Imagine, por exemplo, rotinas diárias que o seu TI tem. Poxa, tem TIs aí grandes que o DBA perde uma manhã inteira só fazendo checklist de banco, saber se o backup foi feito, saber se como está o crescimento vegetativo dos bancos. Tudo quanto é rotina que o seu TI faz, a gente consegue automatizar e colocar em tela. Então ele não vai perder mais 1, 2 horas para checar alguma coisa, ele vai perder segundos para olhar para uma tela, ver que está tudo verde, lindo, maravilhoso, posso tocar meu dia. Então a gente consegue automatizar e isso é uma economia muito grande no tempo do profissional de TI. A gente consegue, com a ferramenta, gerar insumos para tomada de decisão e capacity do seu ambiente. A gente consegue, com a ferramenta, a gente saindo um pouco do mundo de TI, quando a gente fala de infraestrutura de TI, saindo do mundo de infraestrutura de TI, indo para o mundo de negócios, a gente consegue monitorar o seu negócio. Então a gente vai mais além do TI. Eu consigo monitorar, eu consigo criar um dashboard para a contabilidade, para o financeiro, para o vendas, para o fiscal, dashboards gerenciais para tomada de decisões gerenciais. Eu consigo pegar o resultado do seu BI, analisar suas queries, fazer um tratamento, um pré-tratamento dos seus dados e mostrar em tela. Então você vai saber quantas notas fiscais estão saindo, se tem alguma nota fiscal com problema, se tem algum cliente reclamando. Tem um cliente que a gente montou uma tela de saque da parte de marketing. Então, a gerência de marketing ela consegue bater o olho em uma tela e saber o nível de reclamações que foram abertas no saque, na ouvidoria, informações que já foram críticas, enfim, alertas abertos, chamados abertos, né? Em ouvidoria, qual já foi resolvido, qual o nível de satisfação do meu cliente. Então, tudo que tem ferramenta por trás, eu consigo extrair esses dados, guardar histórico e trazer em tela.
Então a gente acaba saindo um pouco da camada de TI, de infraestrutura de TI, e indo para a camada gerencial. Imagina um diretor financeiro com um dash, uma única tela, que ele percorre a tela e em poucos segundos ele sabe exatamente como está a saúde financeira da empresa. Ou isso em tempo real. Ele pode também, caso tenha algum quadradinho, algum combo vermelho, ele pode dar atenção somente para aquela situação, passando o mouse em cima ou clicando, indo para outro dash mais detalhado para entender melhor o que está acontecendo com aquela situação. Então a gente consegue chegar nesse nível de detalhamento gerencial com o monitoramento. Tá? Pode passar, Léo? Então, voltando um pouquinho para a infraestrutura de TI, na parte de negócios, produtos, como a gente comentou, rotina de banco, URL, certificado, quando o certificado vai expirar, quando não vai expirar, toda a parte de ativos de rede, switch, roteadores, link de internet, e a gente consegue linkar dentro da ferramenta essas funcionalidades. Então, por exemplo, eu consigo montar telas de um ecossistema do Proteus. O que eu preciso para o meu Proteus funcionar? Além de todos os elementos do Proteus, eu preciso dos meus switches, roteadores, link, VPN, porque tem uma filial conectada aqui, meu AD, porque eu uso autenticação, o meu banco, os elementos do banco. Caiu um chamado para a filial me ligou falando que não está conseguindo acesso no Proteus. E aí? Será que o problema está no Proteus? Será que está no link? Será que está no usuário? O que está acontecendo? Eu posso bater o olho nessa tela e, por exemplo, ver que é o link deles que caiu. Ou eu posso bater o olho nessa tela e ver que realmente o meu Proteus está fora. E posso ver na tela mais ainda, o meu AD está fora. Então a autenticação do Proteus que está com problema. O problema nem é Proteus, o problema é no meu AD. Então eu consigo montar telas de ecossistemas que vai me ajudar com o tempo de resposta para ir atrás de um problema. Tá? No final a gente vai mostrar essas telas para vocês. Mas por enquanto mostrar umas telas fixas aqui. Pode passar, Léo. Alguns exemplos de funcionalidades. Essa aqui é uma tela de ambiente de um sistema. É um ecossistema. Por exemplo, o ecossistema aqui no caso é de um Proteus, onde eu tenho o broker, tenho app servers, tenho o banco Oracle, se está ok, se não está ok, TSS, DBAxis, falando um pouquinho de estrutura do Proteus, são os elementos que compõem o Proteus em uma única tela, se eles estão ok ou não. Então, se um elemento desse cair, eu posso clicar no elemento e ver o que está acontecendo. Ah, realmente o serviço caiu. Para aquele combozinho, para aquele quadradinho ficar verde, ele depende que, por exemplo, o banco de dados, o banco esteja online, a porta do banco esteja funcionando e a autenticação do usuário esteja ok e um select simples esteja ok. Aí eu vejo que a porta está de pé, o banco está de pé, mas a autenticação está dando access deny. Opa, alguma coisa está acontecendo aí com a autenticação. Então eu consigo ter agilidade em troubleshooting de problemas. Tá? Próxima tela, Léo. Mais uma visão simplificada de banco de dados. Eu tenho todos os dados do meu banco. Jobs, rotinas do SQL, performance, cache do banco, todo, espaços em discos, consumo de disco, fila de disco para eu saber se eu estou tendo lentidão no banco, se eu estou tendo lentidão em alocação de memória. Então eu consigo ter essa análise em tempo real. E não é só análise no tempo real que me satisfaz, eu também consigo ter histórico. Então eu posso resgatar, por exemplo, os últimos 30 dias. Ah, eu quero pegar, para pegar o fechamento, eu quero dia 15 de maio a dia 15 de junho. Nossa, a gente viu aí um grande pico de aumento de consumo no final e comecinho do mês. É meu fechamento. Vou precisar comprar mais hardware? E meu budget, como é que fica? Vou precisar investir aqui? Não vou? Então eu consigo ter insumos para tomar de decisão. Ah, minha empresa quer comprar uma outra empresa. Poxa, serão 150 usuários a mais. Será que aguenta? Poxa, já estou com 150 e estou analisando aqui que já estou próximo do limite. Pessoal, eu vou fazer a aquisição dessa empresa, vai ter que ser feito investimento de TI, porque a gente não vai conseguir suportar esse ambiente, mais essas pessoas. Aqui eu tenho um insumo para poder fazer isso. No dash de baixo a gente tem, por exemplo, as rotinas automatizadas. Tudo rotina. Backup, crescimento vegetativo de banco, performance, URL está funcionando, não está funcionando, certificados vitais, enfim, tudo aquilo que
é rotineiro, eu consigo scriptar e consigo trazer numa tela, tá? Economizando assim tempo do profissional. Próxima, Léo. Isso, obrigado. Falando um pouquinho de mundo TOTS, aqui a gente tem mais um dash com os meus app services, todos eles, consumo de memória. Agora a gente muda um pouco esse conceito de consumo de memória com o Lobo Guará, que são as últimas versões aí do Proteus, né, TOTS 12. Então eu tenho, em uma tela eu consigo colocar, aqui no caso a gente está trabalhando com um servidor só, mas eu consigo colocar todos os meus servidores, DBAccess, eu consigo colocar o log na minha tela. Eu vou mostrar aqui no exemplo para vocês, em tempo real, logs de sistemas. Posso logar, ficar monitorando o log do TOTS. Se por acaso aparecer a palavra error, XPTO, alerta em tela para mim, alerta em e-mail para mim. Então, a gente consegue chegar num nível de maturidade do seu ambiente, a gente consegue prever a queda do ambiente. Então, ó, o ambiente vai cair em tal momento. Por quê? Porque começou a dar essas rotinas de log. Com uma base bem redonda de dados, a gente consegue colocar principalmente a parte de inteligência artificial em cima do ambiente, analisando os dados e criando esses alertas. Como assim esses alertas? Quando tal coisa aconteceu, quando tal evento aconteceu que acabou com o meu ambiente, o que aconteceu no resto do meu ambiente? Primeiro aconteceu coisa A, depois aconteceu coisa B, depois aconteceu coisa C. Legal. Quando acontecer a coisa A e logo em seguida acontecer a ação B, o sistema já alerta. Opa, aconteceu A, aconteceu B, se acontecer C, vai cair tudo. Então eu posso tomar uma decisão antes que os problemas aconteçam. Tá? Próximo, Léo. Continuando falando de mundo TOTS, aqui a gente também tem algumas interações com TOTS. Então eu não só fico vendo, vamos dizer assim, o meu ambiente, como eu também posso interagir com o meu ambiente a partir da ferramenta. Eu posso gerenciar usuários a partir da ferramenta. Posso derrubar um usuário, posso ver os dados, ver quem é que está arrebentando o meu Proteus. Então eu consigo pegar rotinas que um determinado usuário está fazendo, que essa rotina é o que está prejudicando a lentidão do meu ambiente. Consigo chegar nesse nível de detalhamento com alguns dashes. Eu consigo também gerenciar serviço, parar serviço, startar serviço a partir do monitoramento. Eu posso ver que tem um app server que está arrebentando, está me dando um warning, está gerando problemas. Os usuários que possivelmente estão lá estão com o sistema absurdamente lento. Tem outros app servers livres. A partir da ferramenta eu posso parar aquele app server e os usuários automaticamente, dependendo da estrutura do Proteus, claro, se tiver um broker na frente, se for a estrutura correta, ele vai redirecionar esse usuário para outros app servers e aí melhorar o desempenho para esses usuários. Tá? Então eu consigo também, a partir da ferramenta, com que a gente tinha lá do monitor do Proteus, eu consigo trazer isso para a nossa ferramenta e também consigo manipular esses usuários. Tá? Próximo, Léo. Isso. Aí o que toda a ferramenta de monitoramento aí traz para a gente também tem não só essa parte de desempenho de ambiente, de máquina, processador, memória, load, mas tudo aquilo que a gente monitora, como por exemplo, saúde dos app servers, quantas vezes o app server caiu, foi reiniciado, isso a gente consegue trazer em histórico na ferramenta. Então, poxa, aquele app server começou a cair, mas desde quando ele começou a cair? Nossa, meu servidor começou a arrebentar processador, mas desde quando ele começou a arrebentar processador? Então eu consigo, a partir da ferramenta, resgatar esses históricos e analisar o meu ambiente. Tá? Próximo, Léo. Isso. Aqui um pouquinho da parte de gestão de negócios. A gente tem aqui 2 dashes de títulos e notas fiscais emitidos do Proteus. Então eu consigo ter gráficos gerenciais. Uma tela dessa, que não é para o TI, no caso, é para área gerencial, financeira, enfim, consegue dar uma olhada e ver como está a resposta do sistema de acordo com a sua produção. Como está todo o meu ambiente em tempo real. E aí eu posso chamar fulano, beltrano, ciclano e falar, o que está acontecendo aqui? Por que tenho tantas notas a vencer? Por que tenho tantos abertos? O que está acontecendo com o faturamento? Então, eu consigo, na minha sala, ter visão para poder gerenciar melhor
a própria empresa. Tá? Próxima, Léo. Um exemplo também aqui, um exemplo de celular e também de disponibilidade do Cefaz. Isso aqui é uma tela que o próprio Cefaz disponibiliza, mas eu consigo trazer isso para dentro do sistema e criar histórico disso. Consigo também atrelar uma tela, por exemplo, a tela anterior que tinha as questões de notas fiscais, um quadradinho chamado Cefaz. Então eu consigo falar, ó, na tela que aquele número de notas travadas é porque eu estou com um problema no Cefaz de São Paulo. O próprio Cefaz de São Paulo tem problema. Eu falei, então, opa, não adianta eu reclamar com o TI, não adianta reclamar com nada. Se alguém me questionar por que está acontecendo isso, eu olhando para a tela já sei o que é e consigo responder. Então, a ideia de trazer essa tela do Cefaz é para abrir a mente e mostrar que a gente consegue trabalhar com diversos sistemas que já se conversam entre si, a gente consegue monitorar essa conversa e trazer em tela, saber o que está ok, o que não está ok. Tá? Próximo, Léo. Um outro item bacana que a gente consegue fazer com a nossa suíte. A gente sabe que graficamente tudo é mais simples. Então, aquela história do desenho é para eu poder entender. A gente consegue criar desenhos de um ambiente, por exemplo. Então, a gente consegue criar um desenho mesmo no Visio, uma foto, uma imagem, e a gente consegue criar dentro da nossa ferramenta setas, flechas, indicação de valores, enfim, como esse exemplo, que é uma MPLS de uma filial com várias filiais, e a pessoa rapidamente bate o olho no desenho e sabe que, por exemplo, opa, Joinville está consumindo 85% de upload. Belo Horizonte está consumindo 81% de download do meu link. Então, eu consigo ver, inclusive, se tiver uma queda, eu consigo ver aí em meios gráficos um ambiente mais fácil para saber o que está acontecendo com tudo. Agora, imagine essa mesma tela com desenhos de servidores, vários servidores, usuários conectando no servidor e trabalhando com isso e sabendo como está todo o desempenho, não só a funcionalidade, mas o desempenho, a qualidade final da minha aplicação para o usuário. Que aí a gente entra no mundo de UX, né, o X, User Experience. O que temos hoje que o TI está sendo muito cobrado beleza, está disponível, está ok, mas e a qualidade do serviço? E a qualidade do Proteus, o tempo de resposta do Proteus, está satisfatório? Não está satisfatório? O TI acaba sendo um prestador de serviço da própria empresa, né, para a própria empresa. Então, a gente consegue mitigar esse dilema a partir de ferramentas e plugins, medindo a qualidade da aplicação, se ela está rápida ou se ela não está rápida, por exemplo. Tá? Monitoramento, nossa infraestrutura tem o cliente, dentro do cliente eu tenho um servidor local, que ele coleta e pré-trabalha com as ferramentas, com o ambiente, os dados de coleta do cliente em si. Esses dados ficam armazenados localmente no cliente e a informação é enviada para o nosso servidor em nuvem, onde o usuário final aí acessa a partir do nosso servidor. Então, não tenho portas abertas, toda a comunicação é 100% criptografada, eu tenho bastante segurança dentro do nosso ambiente, dentro dessa troca de informações. Tá? Próximo, Léo. Agora você pode, Antes se do quiser, modelo de serviço, vou mostrar a ferramenta para vocês. Acho que já teve algumas perguntas, Léo. Quer adiantar as perguntas ou deixar para vamos depois? deixar vamos deixar para o final, acho que é mais fácil. Tá, maravilha então. Pode compartilhar aí, tá? Certo. Estou mostrando minha tela para vocês. Quando vocês entrarem, logarem na ferramenta, é esse o principal acesso que vocês terão. Dentro desse acesso, vocês terão diversos dashboards. Temos alguns básicos que já disponibilizamos de cara para os clientes, que tem Proteus, DataSul, URL, enfim. E à medida que o cliente vai utilizando a ferramenta, a gente vai melhorando e criando os novos dashes para o cliente. Tá? Isso já está no pacote da suíte. Então o cliente pode ver app server de todo o seu ambiente de Proteus. O cliente pode fazer buscas aqui dentro. Eu quero saber como se comportou o servidor tal. Posso entrar dentro do servidor.
e saber todos os elementos que eu monitoro desse servidor. Qual foi o desempenho dele dos últimos 7 dias? Eu consigo checar todas as informações de uma determinada máquina. Consigo comparar as máquinas também. Posso comparar uma máquina com a outra sem problema nenhum. E trocando. Quero só ver só CPU. Quero só ver só o Slave 1 e 2, que é o que me interessa, que estava com problema. Então eu tenho uma grande diversidade para buscar individualmente o serviço que eu monitoro, o host que eu monitoro, o período que eu quero ver e fazer comparações, por exemplo. Tá? Eu posso ter telas de disponibilidade de SLA. Por quanto tempo, além da disponibilidade do ambiente, eu posso também utilizar essas métricas para disponibilidade da SLA? Como assim SLA? Qual foi a disponibilidade do meu Proteus durante o mês? 100% disponível, 99,95% disponível. Então, posso ter esses insumos. Posso ter dashes de troubleshootings das minhas aplicações, análise de log. Posso ter também históricos de alertas enviados. Vou puxar um período maior aqui. Puxar outra ferramenta. Pronto. Aqui eu tenho um ambiente mais completo. Esse aqui é um ambiente online que temos hoje. Posso puxar alertas. Tudo aquilo que aconteceu no meu ambiente durante um dia, 2 dias, durante as últimas 3 horas, durante as últimas 6 horas, tudo que aconteceu no meu ambiente, hora que algo entrou em crítica, hora que algo entrou em ok. Tem um ambiente web, posso monitorar tudo de um ambiente web. Poxa, Rodrigo, mas a tela é gigante, eu vou ficar olhando para isso toda hora, ó. Carries de banco, top carries, consumo de banco. A tela é gigante, top clientes usando o sistema. A tela é enorme, tem muita informação. Eu vou ficar olhando para isso toda hora? Não. Isso aqui são telas para troubleshooting de problema. Que tela que eu vou ficar olhando toda hora? Uma tela simples como essa. As principais ferramentas corporativas em uma única tela. Quando uma fica vermelha, eu clico nessa tela e aí sim eu sou redirecionado para um dash com mais complexidade para eu poder fazer o troubleshooting. Eu posso ter dashes também de performance de ambiente. Nesse cliente, a gente tem as unidades de Joinville, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte acessando um determinado sistema. Esse aqui é o tempo de resposta da aplicação para aquela região. Aqui a gente percebe, ó, que maravilha, para todas elas estão praticamente iguais. Se o link de uma região dessa fosse um pouco mais problemático, mais lento, eu teria uma resposta maior da minha aplicação. Se minha aplicação cair, viria essa aplicação com problemas aqui. Tá? Então, a gente pode montar um ecossistema, por exemplo, de uma aplicação com informações da aplicação, informações do banco, informações de link, tudo numa única tela, para ajudar no troubleshoot. Lembrando que a tela do dia a dia seria... perdi a tela aqui. Vamos entrar de novo. Seria uma tela bem mais simples. Tá? Gente, essa é a ferramenta. Passo a palavra para o Leonardo agora, volto a palavra para o Leonardo e aí a gente vai sanando as dúvidas aí também que vocês tiverem. Legal, Cone, ótimo. Muito bom, muito boas as explicações, ficou bem claro. Vou passar aqui agora só para a gente finalizar e depois já abrir para perguntas. Essa parte comercial, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Legal, tá ótimo. Então, aqui, agora na parte comercial, né? Como que é comercializado esse serviço? Eu quero para minha empresa, é aderente, não tenho isso, preciso, hoje não tenho indicadores. Então, todas aquelas perguntinhas que a gente fez no começo da apresentação, o Kuane mostrou como a gente pode responder e ajudar vocês, clientes, na tomada de decisão. A gente tem alguns modelos de serviços. Então, são 4 cenários, basicamente. Cada cenário, claro, vai depender de cada cliente,
mas eu tentei deixar o mais objetivo possível para ficar claro para vocês qual tipo de contratação vocês podem ter, quais opções. Então, o primeiro pacotinho, bem rapidinho também, porque a gente está com tempo curto, é o monitoramento só, né? Então, eu só quero monitoramento, os alertas vão chegar para a minha equipe de TI, eu vou definir esse acordo de nível de serviço com vocês, mas eu só quero monitoramento, não quero mais nada. Minha equipe vai olhar o dash, eu vou tomar as decisões, eu vou analisar, eu vou fazer ali os filtros de log, eu vou definir o que eu preciso monitorar e, lógico, né, com o nosso contrato, a gente vai ajudar vocês nos plugins, no que realmente precisa ser monitorado, mas vocês vão ficar só com a ferramenta de monitoramento. O segundo, por exemplo, eu quero monitoramento e quero NOC. Então, eu quero passar essa visão, essas telas para a minha equipe. Então, eu vou ter uma pessoa olhando os seus dashboards. Então, se cai um serviço, cai o meu banco de dados meia-noite no sábado. Então, está lá no script de atendimento. Eu vou acionar o gerente de TI da empresa X. Vou acionar ele e falar, o banco de dados está fora. Ele vai tomar a decisão de acionar uma pessoa da equipe dele, um DBA dele, para restabelecer o sistema. Então, esse é o segundo pacotinho, tá? Os mais detalhes, se vocês quiserem, depois a gente tira, tá? O terceiro pacote, eu quero monitoramento, eu vou definir a quantidade de hosts que eu quero monitorar, eu só quero o Proteus e o banco, ou eu quero o Proteus, quero o banco, quero todos os meus equipamentos de rede, eu quero monitorar as máquinas de usuário, por exemplo, eu quero tudo, tá bom? A gente define a quantidade de hosts. Mas eu não quero NOC, eu só quero o serviço da TOTUS, por exemplo, no sábado à noite que eu dei o exemplo, caiu meu banco de dados, vai cair o alerta para a equipe de TI desse cliente X, e o cliente vai falar assim, eu não tenho ninguém de plantão, eu estou reduzindo o meu custo, não estou pagando sobreaviso dos meus funcionários, então eu quero um contrato com a TOTUS para prestar esses serviços, por exemplo, fora do horário comercial. Então, meia-noite no sábado, o gerente de TI vai ligar para a central, para o líder de conta do contrato da minha equipe, da TOTUS, e fala assim, caiu meu banco de dados, recebi um alerta agora, por favor, aloque um plantonista para atender. Então, a gente tem também esse modelo, não só do monitoramento, mas também com atuação. E o quarto pacote, que é o completão. Então, eu ficarei responsável por monitorar o seu ambiente, por te avisar, dependendo dos modelos de acordo de nível de serviço, pelos scripts de atendimento que o NOC vai ter. Então, o mesmo exemplo que eu usei anteriormente, caiu meu banco de dados no sábado à noite. Não é o cliente, vocês clientes, que vão me ligar e falar, caiu, eu preciso de ajuda. O meu NOC vai me avisar, o plantonista, caiu no script de atendimento, no modelo de acordo com o nível de serviço, tá. Caiu meu banco de dados fora do horário comercial, minha equipe de NOC, que é 100% proativa, vai estar olhando o seu ambiente, cai o banco. Vou ligar para o DBA de infraservice para fazer o atendimento. E depois que concluir, vou avisar o cliente do que aconteceu. Então, esse é o pacote completo, que é o monitoramento, NOC e o serviço para tratar todos os alertas que chegarem no seu ambiente. Eu dei exemplos emergenciais, mas a gente também pode tratar eventos de prevenção, que esse é o nosso objetivo, prevenir incidentes emergenciais. E aqui eu coloquei, até ficou um pouco, desculpa, ficou um pouco desformatado, todos os clientes, todas as pessoas que entrarem em contato conosco para tirar dúvidas, se quiser um orçamento nosso das ferramentas, ou tiver alguma dúvida do pacote, do serviço, por favor, use esse código promocional e a gente vai ter benefícios na contratação e no serviço que a gente está oferecendo, tá? Agora eu vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat, se tem algumas dúvidas. Anny, você tinha comentado que tinha uma dúvida. Acho que foi enviada diretamente para você. Quer ler aí e já responder, por favor? Foi o Alexandre Mauli, que é assim que pronuncia. Ele mandou algumas perguntas aqui. Ocorreu um erro de... Ele falou que tem uma ferramenta, utiliza há 3 anos e meio, e ele colocou alguns pontos. Aconteceu um erro no hardware. Posso colocar ele em manutenção por X dias? Pode. Tá? Isso a gente chama de downtime. Tá? E quando a gente coloca em downtime, um item muito importante se está em downtime, está em manutenção, para-se de contar o SLA. Tá? Para-se de enviar alerta em tela e também para-se de contar o SLA. Foi um incidente, para colocar em downtime. Aí eu não coloco em downtime, porque se é incidente e realmente está fora, o SLA com certeza vai ser prejudicado. O que eu faço então? Eu coloco ele em ACK, ou seja, eu coloco esse alerta como um alerta conhecido. Tá bom, é conhecido, estou tratando.
vai continuar matando meu SLA. Mas se a manutenção que eu vou fazer à noite, é que geralmente a SLA a gente pega das 8 às 18. Ah, mas é um sistema de 24/7. Eu vou ter uma janela. Então, essa janela, eu coloco o período da janela aí em downtime, aquele alerta. Então, eu posso rebootar, mexer na ferramenta à vontade, que depois daquele período que eu coloquei, ele automaticamente ele sai do downtime, tá? Ele também comentou aqui, link, somente up e down é controlado, ou queda de link, perda de pacote também. Up e down a gente controla. Se a gente tem o poder de manipular as duas pontas, a gente também controla perda de pacote, latência de link, que é muito importante. E se a gente não tem a gente não consegue manipular os dois lados, a maioria das operadoras hoje elas disponibilizam ferramentas dentro do próprio sistema do roteador, do link ou web, e a gente consegue, a partir do nosso suíte, buscar essas informações. Tá? Se mesmo assim não for possível, a gente começa a criar algumas métricas. Por exemplo, a gente tem um ponto nosso dentro da Azure, que é uma máquina em nuvem aqui no Brasil, e nessa a gente tem poder de manipulação. Então a gente coloca o agente interno no cliente e o agente nessa nossa máquina. A gente fica fazendo a medição e intercomunicação desses dois pontos. E por baseline a gente consegue entender se está uma boa qualidade ou não. Mais ou menos assim, durante esse mês eu trabalhei e vi, estava implementada essa monitoria e eu criei uma baseline esse mês. Tá. No mês que vem, começou a gerar lentidão, eu olhei minha baseline, o que estava em 5 milissegundos, agora está 12 milissegundos. Hoje que o pessoal reclamou lentidão. Opa, tem algo de errado no meu link. Tá? Então a gente consegue tirar essas estimativas a partir disso. Por isso que é uma suíte, né? A gente usa diversos mecanismos para chegar no resultado. Ele também colocou aqui, posso cadastrar por hardware, serviço, qual CLA, ações e prazos, preciso solicitar para que vocês cadastram. Um dos grandes diferenciais é tirar isso da preocupação de vocês de eliminar um servidor que não está mais sendo monitorado, adicionar um novo servidor, fazer um ajuste, apenas abrindo um chamado com a gente. Abrir um chamado com a gente tem um tempo de resposta. Se é criticidade a gente entende o quê? O ambiente de monitoramento está fora. Vocês estão às cegas. A gente tem um SLA aí de 15 minutos para atuar 24/7, tá? Com o ambiente de monitoramento fora. Requisições, pedidos, extrações, relatórios, dashes. O tempo nosso de resposta é de até 2 horas. O que, por exemplo, na construção de um dash pode demorar mais para construir um dash, mas a gente, em 2 horas, é o auxiliar que a gente trabalha, já consegue responder, 2 horas em horário comercial, já consegue responder, esse dash vai ser assim, assim, assado, vamos ajustar, vamos colocar isso, vamos colocar aquilo. Aí a gente até consegue passar uma estimativa de quanto tempo a gente vai levar para construir aquele dash. Mas o tempo de resposta aí é de 2 horas, tá? Aproveitando também, se for um SLA, por exemplo, de acionamento, a gente tem o nosso SLA o alerta em tela em 5 minutos, quando a gente fala de NOC ativo, em 5 minutos começa o fluxo do alerta. Como acontece isso? O fluxo do alerta se a gente classifica assim por core ou não core. O core é o crucial. O não core beleza, deu um alerta, vamos tratar, mas não é algo que vai me atingir diretamente. Se é core, tem algum script para ser executado? Vou entrar, isso é 24/7, vou entrar no ambiente, vou reiniciar o serviço, vou limpar log. Se a minha ação deu ok, eu simplesmente pego esse alerta e documento por e-mail para o cliente final. O cliente final pode ter uma ferramenta de chamada, a gente pode interagir com a sua em ferramenta de chamado, senão a gente pode também ver o plano de uma ferramenta de chamado para isso, enfim. Depende muito de cliente a cliente. A gente não impõe as coisas em cima do cliente, né? A gente deixa o cliente livre para trabalhar com as ferramentas dele. Então, teve esse script, teve ação, deu ok, fechou, maravilha, segue o fluxo. Mesmo com ações ou não tem script, aciona o plantonista. Pode ser do cliente, pode ser do KISS, pode ser da TOTUS, aí a gente faz esse acionamento. Ele pediu para mostrar uma ocorrência que eu já vou mostrar, mas teve mais uma questão que é quando a gente identifica um problema, se a gente atua, por exemplo, abertura de chamada, operadora, registro na ferramenta e por aí vai. Registra também, tá? Não é nosso padrão, mas a gente tem um cliente e na tela de alertas dele tem um campo lá de observação.
e quando a gente abre um chamado, a gente vai lá e coloca para ele isso, para ele acompanhar o chamado com a operadora, tá? Mas abrir um chamado na operadora pode fazer parte do script também. Operadora, fornecedor, se o problema for com tosse, se o problema for com uma outra ferramenta sua, abrir um chamado com uma outra empresa, isso é o cliente que diz, tá? Vou mostrar a minha tela de novo aqui, Léo. Oi. Juane, rapidinho, só vou perguntar aqui, João, a gente tem algum empecilho de ficar mais 5 minutinhos ou a gente pode ficar um pouquinho mais? Acho que pode, não tem problema. Não sei. Tá, Juane, é rápido essa demonstração, porque a gente chegou no horário aqui, tá? Ele mostrou aqui, eu não sei se eu entendi direito, mas ele mostra um histórico de alertas aí. Então eu venho aqui, ó, vou pegar uma máquina, que eu sei que estava dando problema esses dias aqui, uma determinada máquina, eu quero os alertas que aconteceram nos últimos 7 dias dessa máquina. Ah, mas tudo isso aqui aconteceu com a máquina durante 7 dias. Pô, mas eu estou atrás do disco, então eu quero saber tudo que aconteceu com o disco dessa máquina nos últimos 7 dias. Ah, ele entrou em critical no dia 17/6, às 18h31, e saiu do crítico às 15h01. Tá? Então ele ficou em crítico, ou seja, alarmando lá em tela, do dia 17/6 às 6h31 e 27 da tarde, e ele saiu, ou seja, o profissional lá do cliente teve uma ação no dia 18, no dia seguinte, às 15h01 e 27, tá? Que aí ele foi para OK. Então eu consigo aí dos últimos 7 dias, dos últimos 30 dias, também consigo, tá? E assim eu vou manipulando o serviço ou o host, tá? Então eu consigo não poluir a tela, eu consigo filtrar bem na espinha. Quero o app05 do meu Proteus. Então vou lá, host Proteus, serviço app05, os últimos 30 dias, para ver tudo que aconteceu com aquele elemento, tá? Não sei se eu respondi as dúvidas aí do Alexandre, mas é isso aí. Perfeito, Juane. Muito bom. Obrigado pelos esclarecimentos. Aqui, pessoal, como a gente já chegou no nosso horário, aqui são os meus contatos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver algum questionamento, queira fazer, quer marcar uma apresentação específica para vocês, esses são os meus contatos. Se vocês quiserem também acionar o seu executivo de contas da TOTVS, pode acionar diretamente eles, que a gente também tem total canal aberto aí para levantar as demandas e marcar apresentações e tudo mais. Tá? Então, eu queria agradecer a todos pela participação, espero que tenha atendido as expectativas e deixar e reforçar nesse recado que a gente quer ser um parceiro de vocês mais ainda mais nesse momento de crise. A gente tem soluções, tem serviços e como influencia diretamente no negócio dos nossos clientes, nós temos soluções para atender vocês e estamos 100% aí à disposição para atender vocês. Muito obrigado pela participação. Juane, se você quiser deixar algum recado, e aí a gente está encerrando, tá? Gente, se tiverem mais dúvidas sobre a ferramenta, quiserem bater um papo, manda um alô para o Léo, tá? A gente agenda um horário, faz uma coisa mais individual, mostra a ferramenta, libera a ferramenta para vocês irem utilizando também, e até apontando para a gente, pô, mas eu poderia fazer isso, poderia fazer aquilo, e a gente vai batendo um papo aí, se conhecendo melhor e conhecendo melhor a ferramenta também, tá? Então, fiquem à vontade de nos contactar. Perfeito. Muito obrigado, pessoal, boa tarde, espero que todos fiquem bem e a gente se fala. Abraço, tudo de bom. Valeu, gente. Tchau, tchau.